Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos encerrar mais uma semana das nossas aulas com mais uma aula de religião. E hoje eu trouxe para vocês mais uma religião e hoje nós vamos falar do budismo, tá? Então a gente vai iniciar falando um pouquinho do que é o budismo, né? Que ela é uma doutrina e uma filosofia que foi criada por um indiano chamado Siddhartha Gautama, perdão pela pronúncia, eu não sei pronunciar essa palavra direito, que é o conhecido como o Buda, né? E que considera o poder da reencarnação humana de animais e das plantas, e ele acredita que as escolhas para chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Né? Então ele tem essa espiritualidade, essa doutrina e essa filosofia de vida, e é isso que o budismo segue através do Buda, né? Que é o Siddhartha Gautama. Então, hoje em dia, estima-se que a gente tem aí 500 milhões de pessoas que seguem o budismo, né? Que é a quinta maior religião em que nós temos em quantidade de pessoas que seguem. E algo curioso, né, que talvez algumas pessoas não soubessem, é que o Buda, ele não é um deus para as pessoas que o seguem. Ele é apenas um orientador, né? É a pessoa que traz uma sabedoria, uma iluminação para essas pessoas. Então ele é considerado um homem comum, porém é um homem que conquistou o máximo da sabedoria e, consequentemente, a iluminação, né? Por isso que o instinto dele é sempre transformar os seus discípulos, ensinando a chegar na maior elevação espiritual em que aquela pessoa possa conseguir, de acordo com a realidade de cada um. Então, a lógica de tudo isso é que venha e experimente você mesmo. Então, o Buda, ele é apenas um homem sábio para as pessoas que o seguem e não considerado um deus como em outras religiões. Bom, Buda, né, que é o homem que criou essa religião, ele nasceu em um país que hoje é o Nepal, né, e ele foi herdeiro de uma família muito rica, né, então, com 29 anos ele resolveu abandonar essa vida de burguesia e se tornou um homem em busca dessa sabedoria, né? Ele queria decifrar os tormentos do homem, ele queria saber o motivo pelo qual os homens poderiam conseguir sair desse sofrimento e alcançar a máxima da sua sabedoria, né? Então, durante muitos anos, ele viveu isolado em muitas andanças, onde ele buscava esse conhecimento e alcançou, né, o despertar espiritual que ele tanto buscava. E não foi uma tarefa fácil, obviamente, né? A história conta que um dia, debaixo de uma árvore, durante as suas diversas meditações, ele conseguiu encontrar essa explicação que ele tanto buscava, de todas as dúvidas sobre os tormentos, como alcançar a total compreensão da essência da vida. Então, esse processo é um conhecimento, conhecido como o ato da iluminação, né? Então, é uma história que todos os budistas contam e seguem tentando alcançar também como o Buda alcançou esse grau de sabedoria que ele diz ter, né? Então, a partir desse dia, ele saiu pregando essa sua mensagem de que teria encontrado as respostas para os tormentos e
ele fez isso por toda a Índia durante 45 anos, né? Então, entre os primeiros ensinamentos nascidos da própria experiência pessoal estão as 4 verdades nobres em que ele criou, né? Primeiro de tudo, viver é sofrer. Então, ele diz que a vida é um sofrimento, né? E o sofrimento é fruto do apego aos desejos, ou seja, é a causa do sofrimento. Então, viver é sofrer é o próprio sofrimento e o sofrimento é fruto do apego aos desejos e é a causa. Então, ele diz que o motivo pelo qual o homem sofre é porque ele se apega aos desejos. O terceiro é: o sofrimento acaba quando se entende que ele não é provisório, tá? Então, ele chama isso de sensação. Então, quando você entende que o sofrimento ele vai fazer parte da sua vida eternamente, você vai conseguindo alcançar essa sabedoria. E, por fim, o sofrimento é totalmente extinto quando se adota posturas corretas, ou seja, o caminho para a extinção. Então, quando você não encara mais o sofrimento como ele é vivido, para ele, né, nas suas verdades nobres em que ele conseguiu alcançar essa sabedoria, ele diz que quando você trata isso como algo que não existe, é que aí sim você vai conseguir extinguir o sofrimento da sua vida. Bom, como todas as outras religiões, o budismo também tem algumas características, né? Então, para os seguidores do budismo, a doutrina ela serve para todos alcançarem a felicidade, as felicidades passageiras, né? Inteligência, saúde, beleza, prosperidade e agradáveis relações. E a definitiva é a iluminação, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que você tenha o pleno conhecimento físico e espiritual. E esse conhecimento físico e espiritual é chamado a nirvana, né? Então, quando você alcança a nirvana, você alcançou essa felicidade definitiva. Então, ela é o principal propósito, né, da consciência, pois é assim, né, que se pode atingir o fim dos sofrimentos. Outra característica também é que eles acreditam nas encarnações e nas reencarnações dos homens, dos animais e das plantas, né? Então, o budismo ele prega a bondade e o respeito e não só para todos os seres vivos, não somente para os seres humanos, né? Então, já é que em outra vida pode se experimentar outra forma, ou seja, para eles como eles acreditam que existe a reencarnação, ou seja, quando você morre, você pode reencarnar, a sua alma, seu espírito pode vir em forma de outras coisas, não só de pessoas, mas pode vir em forma de outra pessoa, pode vir em forma de uma planta ou pode vir em forma de animal. Então, eles abrangem o ser vivo como um todo, não somente o ser humano, tá? Outra coisa, o ciclo da reencarnação, ele é definido como samsara. Esse processo de renascimento em que eles pregam tem uma passagem por muitas vidas, né? E ela é interrompida quando o sujeito, né, passa pelo processo de iluminação. Então, a samsara acontece de acordo com os karmas, tá? Então, é como se você passasse por esse processo de renascimento, passando de uma vida para outra até chegar à sua iluminação. E aí você para de reencarnar nas pessoas porque você chegou no seu ponto alto de iluminação, né? Então, os karmas, né? A gente conhece karma por coisas ruins, coisas negativas que podem acontecer em nossas vidas. Mas as boas ações também causam efeitos nas próximas reencarnações para eles, né? Ou seja, a penalidade para as atitudes, elas acontecem tanto de forma positiva quanto de forma negativa durante esse ciclo, tá?
para os budistas. Então, de acordo com toda essa prática, né, do caminho do meio, que ele chama isso, seria a única forma de impedir as reencarnações, já que o indivíduo ele vai usar o total controle sobre os impulsos dos seus comportamentos durante a vivência na Terra. Então, para que ele não fique reencarnando, né, nas pessoas, de acordo com seus karmas. Então, para ele, se você tiver um comportamento na Terra de forma ruim, de forma negativa, você sempre vai estar reencarnando para ter a oportunidade de fazer a coisa certa e aí sim alcançar o Sansara, que é o ponto alto da iluminação, e aí você vai interromper esse ciclo, né? Que é esse caminho do meio em que ele chama. Então, no budismo não existe princípios de devoção e adoração, já que eles não têm um Deus, né? Então, tanto que Buda ele é considerado um guia, né? Como eu falei para vocês, ele é um professor. E dentro dessa linha de pensamento, né? A corrente espiritual ela é separada em 4 escalas: o Nyingma, o Kaingyo, o Sakya e Gelupa, né? Então, nelas, os 3 tesouros ou os 3 refúgios são bases que são indispensáveis para as práticas budistas. Então, Buda é o iluminado, é o guia deles. O Dharma é a lei soberana que é pregada por eles. E o Sangha é o grupo de discípulos. Então, eles seguem esses 3 tesouros, né, que eles costumam dizer, ou 3 refúgios, como base para você seguir as práticas budistas. Bom, os ensinamentos budistas vieram para o Brasil através dos japoneses, coreanos e chineses, né? Que lá é em alta escala o budismo. E eles queriam trabalhar nas lavouras, que eles vinham trabalhar nas lavouras do café no Brasil, e isso aconteceu aproximadamente 110 anos atrás, né? Então a filosofia acabou ganhando força aqui no nosso país a partir dos anos 50, né? Quando as pressões que eram vindas da Segunda Guerra Mundial amenizaram. E aí a cidade do Mogi das Cruzes, em São Paulo, foi a primeira a abrigar o templo, e Zengenji, né? Acredita-se que atualmente nós temos mais de 200 mil pessoas que acompanham o budismo, e ele é exercido de acordo com as escolas tibetanas, Soto Zen, Theravada, Kadampa e Terra Pura, né? Então, o Monja Koen Roshi, que é esse homem que está aqui ao lado nessa imagem, é uma das mais... Perdão, não é um homem, gente, é uma mulher. É uma das mais famosas budistas brasileiras da atualidade. Então, foi ela quem liberou esses diversas atividades no templo, na cidade de São Paulo. E, inclusive, ela é a primeira mulher monja, né, com ascendência não japonesa, que assumiu o cargo de presidente da Federação das Seitas Budistas do Brasil. Então, através dela ganhou mais força ainda o budismo aqui no nosso país, tá? Bom, e como atividade, vou colocar para vocês lá no grupo, enquanto vocês estiverem assistindo a aula, algumas perguntas, e vai ter um textinho para vocês lerem. Esse texto, e com a aula vocês vão responder, acho que é 7 ou são 8 questõezinhas que eu elaborei lá para vocês, tá bom? Então, bom final de semana para todos vocês. Aproveitem o final de semana. Até a próxima aula e até mais.